Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Harry Potter, A Sombra de um Legado. Parte 1. Capítulo 1. O mundo nos últimos 6 meses fora pintado em cores opacas, com cheiro de papel velho e o aroma forte e limpo de esmalte de limão. Era uma vida calma e tranquila, um contraste gritante com a que ela se lembrava. O antes, como ela o chamava, era um borrão de ruído digital, prazos e o zumbido constante de um mundo girando um pouco rápido demais. Ali no orfanato Saint-Jude para meninas, o tempo corria no ritmo do sol que se insinuava sobre o piso desgastado da biblioteca. Ela estava encolhida em sua poltrona favorita, uma magnífica criatura floral desbotada, com braços desgastados por gerações de crianças solitárias que buscavam consolo em histórias. Neste mundo, seu nome era Ariana. Ariana Dumbledore. Aquele nome fora o primeiro choque. Um abalo tão profundo que quase destruiu a frágil calma que ela havia construído com tanto esforço desde que acordara naquele pequeno e desconhecido corpo de 11 anos. Ela não acordara com um grito, mas com um arquejo agudo, sua mente uma tempestade frenética de memórias de duas vidas diferentes. Uma pertencia a uma mulher de quase 30 anos, uma arquiteta que amava dias chuvosos e o gosto amargo do café escuro. A outra era uma coleção de impressões desbotadas em aquarela, um cobertor de lã áspero, o gosto insosso de um caldo ralo, o rosto gentil e enrugado da matrona, a senhora Gable. Levou uma semana para que a verdade impossível se estabelecesse. Ela havia sido transmigrada. O como e o porquê eram perguntas abertas e sem resposta que ela aprendeu a guardar numa caixinha organizada no canto da mente. Entrar em pânico, ela raciocinou. Era um desperdício de energia. Sobrevivência, adaptação, compreensão. Essas eram as únicas coisas que importavam. O nome Ariana Dumbledore viera da senhora Gable, pronunciado com um sorriso triste e gentil. Seus pais escolheram um nome lindo para uma menina linda, dissera a matrona, colocando uma mecha rebelde de cabelo loiro mel atrás da orelha. Eles formavam um casal adorável, sua mãe e seu pai. Um pouco distantes, talvez. Reservados. Diziam que vinham de uma família muito antiga e reservada. Os Dumbledore. A arquiteta, a mulher da vida anterior, era uma leitora ávida. Ela devorava séries de fantasia como uma mulher faminta em um banquete, e os livros de Harry Potter foram um marco em sua infância. O nome Dumbledore não era apenas uma curiosidade, era um alarme estridente na calada da noite. E Ariana Dumbledore não era apenas um nome, era uma tragédia. Um ponto crucial na história de um dos bruxos mais poderosos de todos os tempos. Naquele primeiro dia, com o coração como uma pedra fria e pesada no peito, ela procurou um espelho. O rosto que a encarava não era o dela, não era o familiar, com os olhos cansados e a pequena cicatriz no queixo. Este rosto era etéreo. Era o rosto de uma garota à beira da verdadeira beleza, com um queixo delicado em formato de coração e uma pele pálida como creme. Seus cabelos eram uma cascata de seda clara, loiro mel, que lhe caía até a cintura. Mas eram os olhos que continham o verdadeiro poder da ilusão. Eram de um tom surpreendente e luminoso de azul-violeta, vastos e profundos, contendo uma sabedoria que nenhuma criança de 11 anos deveria possuir. Ela sabia, com uma certeza arrepiante nascida de fanarts e descrições vagas de livros, que aquele era o rosto da irmã perdida de Alvo Dumbledore. A semelhança era incrível, um eco de um século atrás. A matrona explicará sua linhagem de forma simples. Seu pai era um Dumbledore, sim, mas de uma linhagem que havia perdido a centelha, como ele mesmo dissera. Um aborto. Ele se casara com uma trouxa e por alguns anos felizes, viveram uma vida tranquila. Suas mortes, um acidente de carro banal, deixará sua única filha, Ariana, órfã. Isso explicava sua presença ali, longe da atenção do ramo principal e mágico da família. Ela era uma nota de rodapé, uma anomalia genealógica. E crucialmente, ela não era a Ariana original. Não havia trauma gravado na medula daquele corpo, nenhuma massa fervilhante e incontrolável de magia reprimida. Ela não era uma obscurial. O pensamento foi um alívio profundo, abrindo um punho de medo que ela desconhecia que existia em seu coração. A alma atormentada da primeira Ariana estava em paz. Ela era apenas uma garota que herdara seu nome e seu rosto, um receptáculo para uma nova alma. Uma confiança silenciosa começou a florescer das cinzas do seu medo inicial. Ela não era vítima das circunstâncias, era uma jogadora, ainda que inesperada, de um jogo cujas regras conhecia. Ela possuía conhecimento, uma previsão que podia ser tanto um escudo quanto uma espada. E ela tinha algo mais, algo que os livros nunca haviam realmente captado. Magia. Ela podia sentir isso. Não era um pensamento ou uma ideia, era uma sensação física, tão real quanto o calor do sol em sua pele ou o peso sólido do livro em seu colo. Era um zumbido constante e suave em seu sangue, uma segunda pulsação que batia em sincronia com seu coração. Vibrava na base de seu crânio, enroscava-se na boca do estômago e se acumulava nas palmas de suas mãos. Era uma parte viva e pulsante dela. Na silenciosa solidão do orfanato, ela começara a experimentar. Não precisava de varinha por enquanto. A própria ideia lhe parecia estranha, como precisar de uma chave inglesa para girar uma chave. Ela podia tecer a magia. Sentada no jardim, dava um leve empurrãozinho de vontade em uma rosa murcha, e suas pétalas se animavam, recuperando uma fração da cor perdida. Ela podia invocar uma brisa suave e morna para secar a roupa no varal um pouco mais rápido. Quando a pequena Chloe, uma menina de 6 anos sempre fungando, ralava o joelho, ela descansava a mão sobre o ferimento enquanto a distraía com uma história. Sentindo a magia fluir de sua palma, um calor reconfortante e formigante que unia a pele mais rápido do que deveria, deixando apenas uma tênue linha rosa no dia seguinte. Ela nunca fazia nada chamativo, nada que chamasse atenção. Eram pequenos e sutis atos de vontade, tão naturais para ela quanto respirar. Parecia certo. Ela era um mar calmo, e a magia era a corrente profunda e poderosa que se movia sob a superfície. Sua confiança não era arrogância, era a certeza silenciosa de alguém que conhecia intimamente toda a extensão do seu próprio ser.
Ariana, querida. A voz suave e familiar a tirou de seus pensamentos. A senhora Gable, a inspetora, estava parada na entrada da biblioteca, com um sorriso gentil no rosto. Era uma mulher corpulenta, com cabelos grisalhos presos num coque discreto, e seu avental sempre com um leve cheiro de pão assado. Perdida nos seus livros de novo, riu a matrona. Está quase na hora do chá. Venha, você vai sentir falta dos bons biscoitos. Ariana fechou o livro, marcando a página com um movimento suave e experiente. Ela deslizou para fora da poltrona, com movimentos fluidos e graciosos. Claro, senhora Gable, eu não gostaria de perder seus biscoitos. Sua voz era suave e melódica, mas continha uma compostura que muitas vezes fazia com que os outros adultos do orfanato a tratassem mais como uma colega do que como uma criança. Eles a viam como uma menina educada, reservada e extraordinariamente madura. Não viam a alma calma e sábia por trás dos olhos cor de pervinca. No refeitório reinava o caos familiar e reconfortante de 20 e poucas meninas. O tilintar dos talheres, a tagarelice e as risadas, as brigas ocasionais pela última torta de geleia, era a trilha sonora de sua nova vida. Ariana sentou-se em seu lugar de sempre na ponta de uma longa mesa de madeira, ao lado de uma tímida menina de 9 anos chamada Mary, que era sua amiga mais próxima. Você terminou suas contas, Ari? Mary sussurrou, empurrando um biscoito para ela. Ariana aceitou com um sorrisinho. Sim, posso te ajudar com a divisão longa depois do chá, se quiser. Ah, você faria isso? Você faz parecer tão fácil. Era fácil. Matemática, história, literatura. O currículo da pequena escola anexa ao orfanato era ridiculamente simples para uma mente que havia concluído um mestrado em arquitetura. Ela precisava se conter conscientemente, cometer pequenos erros críveis para não parecer estranhamente inteligente. Tudo fazia parte do ato, da construção cuidadosa de sua nova identidade. Enquanto tomava seu chamorno, seu olhar se voltou para o calendário na parede. A última semana de junho. Seu 11º aniversário seria em poucos dias, em 3 de julho. De acordo com a linha do tempo que ela guardava com tanto cuidado na memória, as cartas de Hogwarts costumavam aparecer agora. O zumbido silencioso da magia em suas veias parecia vibrar com uma energia baixa e expectante. Ela estava pronta. A semana transcorreu em seu ritmo tranquilo e habitual. Ela ajudava as crianças menores com as lições, passava longas horas na biblioteca e cuidava de sua pequena horta semissecreta atrás das cozinhas, onde os tomates cresciam suspeitosamente grandes e vermelhos. A cada dia que passava, a sensação de expectativa aumentava, e uma tensão silenciosa se acumulava em seu peito. Ela se viu observando o carteiro com mais atenção, com os ouvidos atentos ao som de uma batida desconhecida na porta. Chegou numa manhã de quinta-feira. O céu era de um azul brilhante sem nuvens. Os gritos e risos das outras crianças no recreio eram um ruído distante e alegre. Ariana estava lá dentro, ajudando a senhora Gable a polir os talheres na sala principal, uma tarefa silenciosa e meditativa de que ela gostava. O movimento rítmico era relaxante, e a sala era o centro nervoso do orfanato. Dali, você via todos que entravam e saíam. Uma batida forte e autoritária ecoou da pesada porta de carvalho da frente. Não era a batida rápida do carteiro nem as batidas impacientes de um entregador. Aquela batida tinha peso, tinha propósito. A senhora Gable enxugou as mãos no avental. Quem será? Fique aqui, querida. As mãos de Ariana pararam, um garfo de prata esquecido em suas mãos. A magia dentro dela, geralmente um rio plácido, se agitou. Era como se pudesse sentir uma presença semelhante, uma grande e poderosa concentração de magia logo além da porta. Era como sentir a pressão do ar cair antes de uma tempestade. Ela ouviu a voz surpresa da senhora Gable, depois o tom mais grave e nítido de uma mulher que ela nunca conhecera nesta vida, mas cuja voz reconhecia de milhares de exibições cinematográficas na sua antiga vida. Seu coração deu uma pancada única e poderosa contra as costelas. Bom dia, disse a voz com seu sotaque escocês preciso e inconfundível. Estou aqui para ver a senhorita Ariana Dumbledore. Meu nome é Minerva M. McGonagall. Um momento de silêncio, e então a resposta um pouco confusa da senhora Gable. Claro. Por favor, entre. Está tudo bem? Está tudo perfeitamente bem, veio a resposta tranquilizadora, embora um pouco impaciente. Tenho um assunto de matrícula escolar para discutir com ela. Passos se aproximaram do escritório. A senhora Gable apareceu primeiro na porta com uma expressão que misturava confusão e deferência. Atrás dela estava uma mulher alta e de aparência severa, que parecia ter saído diretamente de outro século. Ela usava um robe verde esmeralda profundo, o cabelo escuro preso em um coque apertado e prático. Um par de óculos de aro quadrado estava empoleirado em seu nariz afilado, e por trás deles, seus olhos eram aguçados e inteligentes, sem perder nada. Minerva M. McGonagall examinou a sala, seu olhar percorrendo os arquivos e a mesa gasta antes de pousar, com foco preciso, em Ariana. Por uma fração de segundo, um lampejo quase imperceptível de algo. Choque? Reconhecimento? Lembrança? Cruzou o rosto da mulher severa. Estava lá e desapareceu num instante, mas Ariana ouviu. M. McGonagall estava vendo o rosto de um fantasma. O nome combinado com o rosto era uma combinação poderosa. Ariana pousou o garfo silenciosamente sobre o pano de veludo. Levantou-se, com a postura ereta e as mãos entrelaçadas frouxamente à frente do corpo. Ela encontrou o olhar intenso do professor com o seu próprio olhar calmo e cor de pervinca. Eu sou Ariana Dumbledore, ela disse, com a voz baixa, mas clara. Os lábios de M. McGonagall se estreitaram em uma linha reta. Ela sentiu brevemente. Professora M. McGonagall. Sou a vice-diretora da Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. A senhora Gable soltou um gritinho de perplexidade. Bruxaria. Como é?
Talvez seja melhor se eu falar com a senhorita Dumbledore a sós, senhora Gable. McGonagall disse, seu tom não deixando espaço para discussão. Ela puxou uma cadeira de encosto reto para longe da parede e gesticulou para Ariana se sentar, antes de se sentar atrás da mesa. A senhora Gable, parecendo completamente sobrecarregada, só conseguiu assentir. Sim, claro. Eu vou só dar uma olhada nas crianças. Ela saiu correndo do quarto, fechando a porta suavemente atrás de si, deixando Ariana sozinha com a bruxa formidável. Um silêncio intenso pairou sobre o escritório. Era um silêncio pesado, um teste. McGonagall a observava, avaliando sua reação à bomba que acabará de lançar. Ela provavelmente esperava lágrimas, descrença ou confusão assustada. Não esperava a calma sobrenatural que irradiava da garota à sua frente. Por fim, McGonagall enfiou a mão na manga de suas vestes e tirou um envelope grosso de pergaminho amarelado. O endereço estava escrito em tinta verde esmeralda cintilante. Senhorita Dumbledore. A poltrona Andy, a biblioteca. Orfanato St. Jude para meninas. Londres. Um pequeno sorriso genuíno surgiu nos lábios de Ariana. A poltrona do fim. Claro. Mágica. Isto é para você, disse McGonagall, com os olhos ainda fixos no rosto de Ariana, procurando por qualquer sinal de quebra em sua compostura. Ariana aceitou a carta. O pergaminho era pesado, real, e um leve formigamento mágico vibrava até a ponta dos seus dedos. Ela passou o dedo sobre o selo de cera, a impressão perfeita do brasão de Hogwarts. Um leão, uma águia, um texugo e uma cobra entrelaçados em torno de uma grande letra. H. Ela rompeu o lacre com um estalo preciso. Lá dentro, a carta estava exatamente como ela se lembrava. A aceitação, a lista de livros e equipamentos necessários. Era sua passagem de volta. Sua chave para um mundo que ela já conhecia tão bem, mas que estava prestes a vivenciar pela primeira vez. Hogwarts, disse Ariana com a voz suave. É uma escola, para pessoas como eu. Ela inclinou a cabeça, com uma expressão cuidadosamente elaborada de compreensão crescente no rosto. De fato, confirmou McGonagall. Uma escola para jovens bruxos e bruxas. Seu pai, apesar de sua condição, vinha de uma família mágica. Sua mãe não. Não é incomum que a magia ressurja em uma linhagem familiar. Você já notou coisas? Coisas que não conseguia explicar? Esta era a questão crucial. Sua chance de definir a narrativa. Ela não mentiria, não completamente. Ela simplesmente enquadraria a verdade de uma forma que se adequasse à sua persona. Ela olhou para as mãos e depois para o professor. Eu sinto coisas, começou, escolhendo as palavras com cuidado. É como um calor, uma corrente dentro de mim. Às vezes, se eu me concentrar, consigo estimulá-la. As flores no jardim ficam um pouco mais brilhantes. O joelho ralado cicatriza um pouco mais rápido. Uma xícara de chá frio volta a esquentar. Eu pensei que era algo que todos poderiam fazer se fossem silenciosos o suficiente para perceber. As sobrancelhas de McGonagall se ergueram um pouco. Esta não era a típica história de magia acidental. Não havia menção a xícaras de chá explodindo ou a fazer o cabelo de um valentão ficar azul. A descrição de Ariana era de controle, de uma conexão inata e intuitiva. Era incomum. Era poderosa. Você consegue controlar isso? Perguntou McGonagall com a voz afiada de interesse. Controle é uma palavra forte, professora, respondeu Ariana, pensativa. É mais como uma parceria. É parte de mim. Eu não comando. Eu guio. Ela ergueu a mão e, concentrando um minúsculo fio de sua vontade, fez um pequeno peso de papel esquecido no canto da mesa se erguer alguns centímetros no ar. Ele pairou ali por um instante, firme e silencioso, antes que ela o colocasse de volta no lugar com delicadeza sem fazer barulho. McGonagall ficou em silêncio por um longo momento. Sua fachada severa permaneceu, mas Ariana pôde ver uma nova luz em seus olhos, respeito. E uma curiosidade profunda. Magia silenciosa, controlada e sem varinha, vinda de uma menina de 11 anos sem treinamento, não era apenas incomum, era quase inédita. Entendo, disse McGonagall com a voz um murmúrio baixo. Ela olhou novamente para o rosto da garota para a estranha semelhança com a trágica irmã de sua mais antiga amiga e colega. O nome Ariana Dumbledore fora motivo de preocupação quando apareceu no registro. Um nome carregado de tristeza e sussurros de poder volátil e destrutivo. Mas essa garota era o oposto de volátil. Ela era um lago plácido, e em algum lugar em suas profundezas residia um grande poder. Seu nome, disse McGonagall, suavizando um pouco o tom de voz. Você recebeu esse nome em homenagem a uma parente do seu pai, eu acho. Ariana. Ariana a encarou sem pestanejar. Sim, professora. Meu pai me disse que ela era uma tia-avó que eu nunca tive a chance de conhecer. Ele disse que ela era uma alma gentil e bondosa. Ela proferiu a frase com uma sinceridade perfeita e inocente. Era o que um pai amoroso, um aborto, tentando resgatar um pedaço da história de sua família sem a dor associada, diria. Um lampejo de antiga tristeza passou pelos olhos de McGonagall. Ela era, disse ela com a voz quase um sussurro. Com certeza era. Ela pigarreou, sua máscara profissional deslizando de volta para o lugar. Muito bem, senhorita Dumbledore. Bem-vinda a Hogwarts. Um representante estará aqui em 3 dias para acompanhá-la ao beco diagonal para comprar seu material escolar. Dadas as suas circunstâncias, a escola tem um fundo para ajudar com essas despesas. Obrigada, professora, disse Ariana, apertando a carta contra o peito. Era como carregar o peso do seu futuro, um futuro que ela construiria em seus próprios termos. Quando a professora McGonagall se levantou para sair, parou na porta e se virou uma última vez. Olhou para a bela e serena garota de olhos antigos, a garota que carregava um nome assombrado e um rosto impossível, mas irradiava uma aura de paz profunda e inabalável. Tenho a sensação, senhorita Dumbledore, ela disse lentamente, com uma expressão pensativa quase confusa no rosto, de que você será uma aluna muito interessante.
E com o último e firme aceno de cabeça, ela se foi, deixando Ariana sozinha no escritório silencioso, com um aroma de magia e pergaminho antigo pairando no ar. A história havia começado. Não a história dos livros, mas a sua história. E ela seria quem a escreveria. Capítulo 2. Os 3 dias que se seguiram à visita da professora M. Gonagal foram um estudo de expectativa silenciosa e contida. Pela primeira vez desde sua chegada a esta nova realidade, Ariana sentiu uma genuína vibração de excitação. Um sentimento que era puramente seu e não apenas um eco das memórias de sua vida anterior. O orfanato, antes um refúgio tranquilo para aclimatação, agora parecia uma sala de espera. A poltrona de chinks desbotada, o aroma de esmalte de limão, o ritmo suave da vida, tudo havia se tornado antes. O que estava por vir era o depois. Ela passou o tempo se preparando, não com uma energia frenética, mas com a precisão calma e metódica da arquiteta que um dia fora. Leu a carta de Hogwarts e a lista de equipamentos uma dúzia de vezes, não em busca de informação, mas para solidificar a realidade daquilo em sua mente. Decorou os nomes dos livros, cruzando-os com o conhecimento de sua vida passada. Uma história da magia, de Bathilda Bagshot, uma mulher que Alvo Dumbledore conhecia intimamente. Animais fantásticos e onde habitam de Newt Scamander, um homem que esteve no centro do conflito envolvendo Grindelwald e tangencialmente a Ariana original. Os nomes não eram apenas nomes, eram conexões, fios de uma teia que ela estava apenas começando a perceber por dentro. Na terceira manhã, um sábado, ela estava pronta. Vestira-se com esmero com seu melhor e mais simples vestido de algodão azul escuro. Penteara os cabelos loiro-mel até que brilhassem como seda afiada, deixando-os soltos pelas costas. Era uma escolha consciente. Sua aparência era uma ferramenta, uma afirmação. Ela parecia etérea, inocente, mas sua postura e a calma desconcertante em seus olhos cor de pervinca projetavam uma aura de autoridade silenciosa. Ela se sentou nos degraus da entrada principal do orfanato, com o livro aberto, mas não lido, no colo, e esperou. Sentiu a aproximação dele antes de ouvi-lo. A magia ambiente do mundo, geralmente um zumbido suave, parecia ondular, dividindo-se em torno de uma grande presença que se aproximava. Era uma magia que parecia quente, selvagem e profunda e fundamentalmente boa. Então veio o som, uma batida na grande porta de carvalho tão estrondosa que pareceu abalar os próprios alicerces do prédio. Os pequenos painéis de vidro de cada lado da porta chocalharam em seus batentes e, de dentro, algumas das meninas mais novas gritaram de surpresa. A porta foi aberta com violência por uma senhora Gable perturbada, que ofegou e deu um passo para trás. Preenchendo toda a porta e mais um pouco, estava um homem que só poderia ser descrito como um gigante. Ele era pelo menos 2 vezes mais alto que um homem normal e 3 vezes mais largo, com uma grande juba emaranhada de cabelos negros e uma barba que escondia completamente o rosto, exceto por 2 olhos negros e brilhantes como os de um besouro, que se enrugavam de bondade. Ele vestia um sobretudo de pele de toupeira com mais bolsos do que parecia possível. Rubio Hagrid, ele trovejou, sua voz grave e grave que vibrou nos ossos de Ariana. Aqui para a senhorita Dumbledore. Quando o gigante se moveu ligeiramente para o lado, Ariana ouviu. Escondido atrás de uma das pernas colossais do homem, estava um menino pequeno e magro, com cabelos negros e rebeldes espetados em todos os ângulos, um par de óculos redondos e quebrados, presos com fita adesiva, e olhos verdes brilhantes, arregalados com uma mistura de terror e admiração. Ele nadava em roupas vários tamanhos maiores, descartadas de um menino muito maior. Era ele, Harry Potter, o menino que sobreviveu. Em sua vida passada, ele fora um herói, uma figura de lenda literária. Ao vê-lo agora em carne e osso, o primeiro pensamento de Ariana não foi profecia ou destino. Foi uma pontada aguda e dolorosa de empatia. Ele não era um herói. Era uma criança. Uma criança negligenciada, subnutrida e claramente sobrecarregada, que acabará de ser arrancada de sua própria realidade. Sua compostura cuidadosamente construída transmitiu uma centelha de algo feroz e protetor. Os olhos negros como besouros de Hagrid percorreram a varanda e pousaram nela. Seu queixo caiu sob a densa barba. A confiança crescente pareceu evaporar, substituída por um silêncio profundo e atordoado. Ele encarou o rosto dela, o cabelo, os olhos, e os seus próprios olhos começaram a brilhar. Pelas barbas de Merlin sussurrou ele, o som um estrondo áspero e emocional. É igualzinho ao retrato dela. Alvo disse, mas eu nunca imaginei. Ele deu meio passo à frente, o olhar cheio de uma tristeza tão antiga e profunda que parecia ancestral. Você é igualzinha a ela, igualzinha à irmã dele. Pareceu se recompor, balançando a cabeça enorme como se quisesse clarear os pensamentos. Com licença, senhorita. O nome é Hagrid, guardião das chaves e dos terrenos de Hogwarts. É uma honra, uma verdadeira honra. Ariana levantou-se graciosamente do degrau, fechando o livro. É um prazer conhecê-lo, Sr. Hagrid, disse ela com a voz calma e firme, uma âncora suave no mar de emoções dele. Ela então voltou o olhar para o garotinho atrás dele, oferecendo-lhe um sorriso suave e reconfortante. E você deve ser o Harry. Harry apenas encarou primeiro o gigante, depois a garota que parecia ter saído de um conto de fadas. Ele a sentiu levemente trêmulo, emocionado demais para falar. A viagem para Londres foi um turbilhão de absurdos mundanos em choque com uma magia crescente. Hagrid insistiu em pegar o metrô, um feito que o obrigou a ocupar quase 3 assentos e atrair olhares de todos os passageiros. Ele contou o dinheiro trouxa com imensa concentração, seus dedos enormes lutando com as pequenas moedas. Durante todo esse tempo, Ariana sentou-se com serenidade, um farol de tranquilidade ao lado do caos vibrante e afável de Hagrid. Ela puxou conversa com Harry, fazendo perguntas simples sobre sua escola, sua matéria favorita, qualquer coisa para tirá-lo da concha e mantê-lo no lugar.
Ela descobriu que ele gostava de desenhar e era surpreendentemente bom nisso, um pequeno detalhe que os livros nunca mencionaram. Chegaram ao Caldeirão Furado, um pub de aparência decadente espremido entre uma livraria e uma loja de discos. Para qualquer outro trouxa seria invisível, mas Ariana podia senti-lo, um zumbido de magia tão concentrado que fazia o ar parecer denso e pesado, como logo antes de uma tempestade. Lá dentro, o pub era escuro e sombrio, mas repleto de uma energia estranha e cativante. Os clientes, um bizarro grupo de velhas senilizadas e bruxos encapuzados, silenciaram ao entrar. Todos os olhares se voltaram para Hagrid, depois para a famosa cicatriz que aparecia sob a franja bagunçada de Harry e finalmente para Ariana. Sua beleza etérea e a estranha semelhança com uma figura de tragédia histórica, combinadas com o nome Dumbledore, que certamente se espalharia como fogo, tornavam tudo um espetáculo. O de sempre, Hagrid, perguntou um bruxo desdentado atrás do balcão. Não posso, Tom, estou a serviço de Hogwarts, disse Hagrid orgulhoso, estufando o peito. Ele os conduziu pelo bar até um pequeno pátio murado nos fundos. Parou diante de um muro de tijolos, contou os tijolos, 3 em cima, 2 na horizontal, e bateu 3 vezes na parede com seu guarda-chuva rosa. O efeito foi instantâneo e de tirar o fôlego. Um pequeno buraco surgiu, alargando-se e crescendo, tijolos dobrando-se e deslizando uns dos outros para formar um arco imponente e amplo. Além dele, estendia-se uma rua de paralelepípedos, serpenteando e desaparecendo de vista, ladeada pelas lojas mais fantásticas que ela já vira. Caldeirões estavam empilhados em pilhas brilhantes, gaiolas de corujas piavam nas vitrines e hobbies de todas as cores imagináveis estavam pendurados em exposição. Beco diagonal. Harry engasgou, seus olhos verdes arregalados como Ariana jamais os vira. Era um olhar puro e inalterado. Momento de admiração, e ela sentiu um sorriso genuíno brotar em seus lábios enquanto o observava. Para ela a visão era de uma realidade profunda e validadora. Era real. Tudo. O zumbido da magia em suas veias parecia cantar em harmonia com a magia ambiente do beco. Primeira parada, anunciou Hagrid com a voz cheia de importância: Gringotts. O Banco Bruxo. Não há lugar mais seguro, exceto talvez Hogwarts. Gringotts era um imponente edifício branco como a neve que se elevava sobre as outras lojas. Lá dentro, goblins de rostos severos, dedos longos e olhos escuros e astutos, estavam empoleirados em bancos altos, pesando joias e rabiscando em livros razão. O peso da riqueza ancestral e da desconfiança no salão era palpável. Harry estava visivelmente intimidado. Ariana, no entanto, olhou para os goblins com o olhar analítico de um arquiteto e estrategista. Aqueles não eram monstros, eram os mestres de uma instituição poderosa, astutos, inteligentes e inestimáveis. Ela ofereceu um breve e respeitoso aceno de cabeça ao goblin que se aproximava, um gesto de respeito à criatura. Hagrid apresentou a chave de Harry e uma carta lacrada de Dumbledore sobre o cofre 713. Para Ariana, ele apresentou outra carta. Da professora M. McGonagall, explicou ao goblin para as despesas escolares da senhorita Dumbledore. Do fundo de Hogwarts. Também acesso ao seu próprio cofre, criado pelo próprio professor Dumbledore. O goblin, cuja placa de identificação dizia Griffoque, pegou a carta. Seus olhos escuros se voltaram para Ariana, e suas sobrancelhas se ergueram infinitesimalmente ao ler o nome dela no pergaminho. Dumbledore, declarou ele, o nome soando como pedras trituradas. Uma coincidência incomum de nome e aparência. Seu olhar era afiado, avaliador. Ele claramente ouvirá as velhas histórias. A vida é cheia de coincidências incomuns, respondeu Ariana suavemente, sua voz não revelando nenhuma emoção. Grampo deu um sorriso afiado e cheio de dentes, nada agradável. De fato, a viagem de carroça até os cofres foi um mergulho vertiginoso e emocionante nas profundezas da terra. O vento rugia enquanto a carroça serpenteava e derrapava pelos trilhos. Harry gritou com uma mistura de medo e alegria. Hagrid parecia cada vez mais verde. Ariana simplesmente se segurou, seus longos cabelos esvoaçando ao redor dela, um pequeno sorriso genuíno no rosto. A sensação de velocidade, de mergulhar no desconhecido, era emocionante. Pararam primeiro no cofre de Harry. A visão da pequena montanha de moedas de ouro, prata e bronze era impressionante. Era o legado da família Potter, uma fortuna que o garoto nunca soube que possuía. Ariana o observou, vendo o choque e a confusão em seu rosto. Era mais uma camada de sua nova identidade, mais um peso para colocar em seus pequenos ombros. O cofre de Ariana era bem mais modesto. Era um armário pequeno e seguro que Grampo abria com uma chave mestra. Lá dentro, havia várias pilhas organizadas de galeões, cicles e nuques. Era uma quantia generosa, mais do que suficiente para seus suprimentos, com uma quantia considerável sobrando. Dumbledore, ao que parecia, estava garantindo que seu xará não precisasse de nada. Ela metodicamente recolheu as moedas em uma bolsa de couro que Hagrid providenciou, com movimentos eficientes e práticos. A parada final foi o cofre de alta segurança 713. Estava vazio exceto por um pequeno pacote imundo embrulhado em papel pardo, que Hagrid guardou bem fundo no casaco. Ariana sabia o que era. A pedra filosofal. O primeiro grande teste para o garoto ao seu lado. Vê-lo, sentir a magia antiga e tênue pulsando do pacote, fez o futuro parecer assustadoramente e estimulantemente real. De volta à luz brilhante do beco, a primeira parada de verdade foi na loja de vestes para todas as ocasiões da Madame Malkin. Ao entrarem na loja, uma bruxa atarracada e sorridente se aproximou apressadamente. Hogwarts, queridos, ela disse animadamente. Tenho tudo aqui. Outro garoto já estava sendo ajustado, de pé em um banquinho nos fundos. Ele tinha um rosto pálido e pontudo e cabelos lisos, loiro-claros. Sua voz era um sotaque entediado e arrogante. Draco Malfoy. E meu pai diz que é crime se eles deixarem o outro tipo entrar, ele dizia.
Sabe, aqueles que não foram criados para conhecer nossos costumes. Eles simplesmente não são os mesmos. Ele avistou Harry e Hagrid, franzindo o nariz em desdém pelo tamanho e pela aparência desleixada de Hagrid. Então seu olhar pousou em Ariana. Ele parou de falar. Seus olhos cinza claros se arregalaram ligeiramente, observando sua beleza impressionante e seu comportamento equilibrado. Olá, disse Malfoy, seu tom arrogante mudando para algo mais suave e mais curioso. Hogwarts também? Sim, murmurou Harry, parecendo desconfortável. Ariana simplesmente inclinou a cabeça em um reconhecimento silencioso, seus olhos cor de pervinca o avaliando friamente. Ela não viu um vilão ameaçador, mas uma criança mimada e insegura se vangloriando com a retórica do pai. Meu pai está na casa ao lado comprando meus livros e minha mãe está na rua olhando varinhas, gabou-se Malfoy. Depois vou arrastá-los para ver vassouras de corrida. Não entendo por que os alunos do primeiro ano não podem ter as suas. Acho que vou pressionar meu pai para me dar uma e vou contrabandear de algum jeito. Ele olhou das roupas mal ajustadas de Harry para o vestido simples, mas elegante de Ariana. Quais são os seus sobrenomes? Harry estava prestes a responder quando Ariana falou sua voz baixa, mas com um peso inegável na pequena loja. Eu sou Ariana Dumbledore. O queixo de Malfoy literalmente caiu. A cor sumiu de seu rosto pálido. Dumbledore? Ele disse. Gaguejou com os olhos arregalados de choque e uma ponta de medo. O nome era sinônimo de poder, de tudo que seu pai criticava. Ele a encarou depois a Harry, claramente tentando processar a informação. Abriu a boca, depois fechou-a novamente pela primeira vez sem palavras. Madame Malkin terminou com ele logo depois, e ele saiu correndo da loja, lançando um último olhar confuso para eles. Depois de experimentarem suas vestes pretas padrão, Ariana se virou para a bruxa. Madame Malkin, disse ela em tom educado mas firme, preciso de mais do que apenas vestes escolares. Preciso de um guarda-roupa completo. Hagrid pareceu surpreso. Um guarda-roupa completo? Mas a lista só diz. Não tenho outras roupas que me sirvam direito, Sr. Hagrid, declarou Ariana simplesmente. Era verdade. Seria impraticável chegar à escola com apenas um conjunto de roupas que não sejam uniformes. Madame Malkin sorriu radiante, seus olhos brilhando com a perspectiva de uma liquidação maior. Durante a hora seguinte, Ariana, com a eficiência imparcial de uma compradora experiente, selecionou um guarda-roupa cápsula. Ela escolheu itens práticos e de alta qualidade em tons suaves, calças escuras, blusas simples de seda creme e cinza, suéteres de lã, uma capa de viagem resistente e botas confortáveis e bem feitas. Era um guarda-roupa que transmitia elegância discreta e autossuficiência, não caprichos infantis. Ela estava construindo uma nova vida e pretendia estar devidamente equipada para isso. A parada final e mais esperada foi a loja estreita e surrada com letras douradas descascadas que diziam Olivaras, fabricantes de varinhas finas desde 382 a.C. O ar lá dentro estava carregado de uma magia tão antiga que era como respirar poeira e segredos. Milhares de caixas estreitas estavam empilhadas até o teto. Um sino suave e tilintante anunciou sua chegada, e das profundezas sombrias da loja, um homem emergiu. Os olhos arregalados e prateados de Garrick Olivaras eram inquietantes, dando a impressão de que ele via não apenas eles, mas a própria essência de seus seres. Ele olhou primeiro para Harry com um lampejo de reconhecimento no olhar. Harry Potter sussurrou. Eu sabia que te veria um dia. Então seu olhar se voltou para Ariana, e ele congelou. Seus olhos prateados se arregalaram, e ele pareceu empalidecer. Minha nossa, sussurrou ele com a voz cheia de descrença. Ariana. Dumbledore. Não pode ser. O nome e o rosto. Um fantasma de uma velha história triste. A história acabou, disse Ariana com a voz suave, mas firme. Estou aqui por uma varinha. Olivaras a encarou por um longo momento, com a mente claramente atordoada. Finalmente balançou a cabeça como se acordasse de um sonho e voltou sua atenção profissional para Harry. Você primeiro, Sr. Potter. O que se seguiu foi a dança caótica que Ariana lembrava dos livros. Varinhas foram testadas e rejeitadas, fazendo gavetas se abrirem e vasos de flores se estilhaçarem. Finalmente, Olivaras retornou com uma caixa específica. Azevinho e pena de fênix, 28 centímetros, lindas e flexíveis. No momento em que Harry pegou a varinha, uma chuva de faíscas vermelhas e douradas voou de sua ponta, e uma sensação acolhedora se espalhou pela loja. Uma combinação perfeita. Olivaras então fez a revelação arrepiante. A fênix cuja pena residia na varinha de Harry havia dado outra pena. Apenas uma. Estava na varinha de Lord Voldemort. Depois da profunda gravidade daquela revelação, foi a vez de Ariana. Olivaras se aproximou dela com uma curiosidade renovada e intensa. Agora, senhorita Dumbledore. Sua vez. Confesso que estou mais intrigado do que nunca. Ele começou com varinhas comuns. Um salgueiro de 25 centímetros com núcleo de pelo de unicórnio parecia um graveto morto em sua mão. Um bordo de 30 centímetros com fibra de coração de dragão parecia ativamente hostil, vibrando com uma energia ressentida. Ele sacou varinha após varinha. Algumas não fizeram nada. Outras soltaram faíscas que se dissiparam em tristes nuvens de fumaça. Um poderoso ébano e fibra de coração de dragão, voou de sua mão e se cravou no teto. Hagrid e Harry observavam, hipnotizados, a pilha de varinhas rejeitadas crescer no balcão. Olivaras, longe de desanimar, ficava cada vez mais animado com seus olhos prateados brilhando. Fascinante. Ele gorjeou puxando uma fita métrica que começou a girar em torno de Ariana por conta própria. Sua magia não é algo que você simplesmente tem, senhorita Dumbledore. É o que você é. Está entrelaçada em você, profunda, forte e plácida. Ela se recusa a ser canalizada por um veículo que não esteja precisamente em sintonia com sua natureza. Exige um condutor perfeito, ou nenhum. Ele voltou apressado para as profundezas da loja, resmungando para si mesmo. Não, isso não. Muito frágil, muito volúvel. Ele voltou de mãos vazias, olhando para ela com uma expressão de profunda contemplação.
Não há varinha para você nesta loja, senhorita Dumbledore, anunciou ele com um tom de triunfo na voz. Nenhuma varinha pronta jamais seria digna de você. Precisamos fabricar uma. Hagrid pareceu atordoado. Fazer uma? Nunca ouvi falar de uma coisa dessas. É raro, mas para os bruxos e bruxas mais singulares, é o único jeito, disse Olivaras, com os olhos fixos em Ariana. A madeira precisa ser escolhida primeiro. Precisa de uma madeira de imenso poder, de história, de destino. Uma madeira que comande em vez de servir. Ele fez uma pausa com um toque dramático no gesto. Deve ser de ancião. O nome pairou no ar. Hagrid e Harry ficaram perplexos, mas o coração de Ariana deu um pulo. Ancião. A madeira do bastão da morte, a varinha do destino. Ela não possuiria a varinha de sabugueiro, mas uma feita da mesma substância. O simbolismo era impressionante. E o núcleo, continuou Olivaras, andando de um lado para o outro. Não pode ser unicórnio, pois sua magia não é puramente inocente. Não pode ser dragão, pois não nasce do fogo e da fúria. Nem fênix, pois não é um ciclo de morte e renascimento. Não, sua magia é como o céu antes de uma grande tempestade. Calma imensa, contendo um poder incalculável em reserva. Seus olhos brilharam. Deve ser a pena da cauda de um pássaro-trovão. Um Thunderbird? Harry sussurrou. Um grande e mágico pássaro americano, explicou Olivaras com a voz cheia de reverência. Ele cria tempestades enquanto voa. Suas penas são notoriamente difíceis de trabalhar, imensamente poderosas e dizem ser sensíveis ao perigo. Uma varinha com núcleo de pássaro-trovão é potente, mas escolhe seu mestre com extremo preconceito. É uma varinha para um tecelão de elementos, um mestre de sua própria vontade. Ele olhou para Ariana com um sorriso largo e triunfante no rosto. Madeira de sabugueiro com núcleo de pena da cauda de pássaro-trovão. Uma varinha de imenso poder para uma bruxa com imenso potencial. Será minha obra-prima. Ele a informou que fabricar tal varinha levaria tempo. Era um processo delicado e perigoso. Ele a enviaria por coruja para Hogwarts quando estivesse pronta e a tivesse aceitado como sua mestra. Eles saíram da loja, voltando para o beco movimentado. Harry a olhava com um novo nível de admiração. Hagrid simplesmente balançava a cabeça enorme, perplexo. A própria Ariana permanecia em silêncio, com a mente a mil. Uma varinha anciã com o coração de uma tempestade. Era mais do que uma ferramenta. Era uma declaração. O mundo da magia acabará de conhecê-la e já decidirá que ela era uma força a ser reconhecida. Sua jornada silenciosa e cuidadosamente planejada já estava se tornando algo muito mais grandioso e muito mais notável do que ela jamais imaginara. Capítulo 3. O ar em Olivaras estava carregado com o peso do destino, um silêncio pontuado pelos pronunciamentos chocantes da madeira de sabugueiro e da pena do pássaro-trovão. Retornar à vibração cacofônica do beco diagonal era como emergir de um mar profundo e antigo. A luz do sol parecia mais brilhante, o falatório da multidão mais agudo. Harry a olhava, seus olhos verdes arregalados por trás dos óculos remendados, um novo e profundo temor substituindo sua perplexidade anterior. Acabará de lhe dizer que sua própria varinha era irmã da de um Lorde das Trevas, um fardo pesado para carregar. Mas a revelação sobre a varinha desfeita de Ariana parecia ter eclipsado até mesmo isso. Era algo completamente diferente, não uma história sombria, mas um futuro de poder incalculável e sem precedentes. Hagrid, por sua vez, parecia estar lutando para conciliar a garota quieta e bonita ao seu lado com o potencial avassalador que Olivaras descrevera. Ele pigarreou, o som um estrondo baixo, e consultou sua lista, um gesto de alguém que busca desesperadamente a normalidade diante do extraordinário. Certo, ele trovejou, com a voz um pouco tensa. Bem, então é isso. Tudo que resta na sua lista é um bicho de estimação. Você pode ter uma coruja, um gato ou um sapo. Ele pareceu se animar ao pensar nessa tarefa simples e direta. Vamos fazer isso, hein? O melhor lugar para isso é o zoológico mágico. Ele os conduziu pela sinuosa rua de paralelepípedos até uma loja que era, para dizer o mínimo, um ataque sensorial. O zoológico mágico estava abarrotado, barulhento e pungente. O ar estava carregado com os cheiros misturados de pele úmida, serragem e algo vagamente sulfuroso. Uma cacofonia de gritos, guinchos, chiados e coachos enchia o espaço, emanando de dezenas de gaiolas empilhadas do chão ao teto. Um par de enormes sapos roxos preguiçosamente capturava moscas com suas longas línguas perto da entrada, e uma gaiola de vermes cegos parecia profundamente desinteressante. Harry foi imediatamente atraído pelas corujas, e seu rosto se iluminou com um puro deleite juvenil que fez Ariana sorrir. Foi um alívio vê-lo parecer uma criança, não um herói sobrecarregado. Ele se dirigiu a uma seção da loja onde magníficas corujas de todos os tamanhos e cores, brancas, daceleiros, fulvas, águias, estavam empoleiradas, observando os clientes com cabeças sábias e giratórias. Ariana, no entanto, sentia uma atração diferente. A magia ambiente que ela sentia no beco diagonal era uma sinfonia caótica, mas ali, no zoológico, era uma confusão dissonante de inúmeras pequenas forças vitais vibrantes. No entanto, através do barulho, ela sentiu uma nota única e clara. Era uma recha de magia silenciosa, fresca e profunda, como uma poça de água parada em uma caverna escura. Era completamente diferente da magia cálida e selvagem de Hagrid, do poder latente e mágico de Harry, ou de suas próprias profundezas plácidas e oceânicas. Aquilo era outra coisa. Algo, como um vazio. Ela seguiu a sensação, seus passos silenciosos e fluidos enquanto navegava pelos corredores apertados. Passou pelas gaiolas de Krups latindo com suas caudas bifurcadas, pelos caranguejos de fogo iridescentes e pelos gatos ruivos tagarelas. A atração a levou a um canto silencioso e sombreado bem no fundo da loja. Ali, numa gaiola pequena e simples, estava sentado um gato. Era minúsculo, pouco mais que um gatinho e completamente preto. Seu pelo era curto e liso, parecendo absorver a luz ao redor, deixando-o com a aparência de um buraco perfeito em forma de gato na realidade.
A maioria dos gatos pretos tinha um toque de listras malhadas sob luz forte, ou um toque de marrom. Este não. Era da cor da meia-noite em um céu sem lua. Ao se aproximar, o gato olhou para cima. Seus olhos eram a característica mais impressionante. Não eram verdes nem amarelos, as cores típicas de um gato preto. Eram de um violeta profundo e luminoso, a cor de um céu crepuscular logo após o sol se pôr. Havia uma inteligência naquele olhar, uma quietude consciente que era profundamente enervante e profundamente cativante. O zumbido silencioso da magia que ela vinha rastreando pulsava na pequena criatura. Parecia ancestral, paciente e poderosa de uma forma que não tinha nada a ver com tamanho ou agressividade. Enquanto sua própria magia era uma vasta tapeçaria de energia, a deste gato era um vácuo perfeito e contido, um ponto de puro potencial. Olá, sussurrou Ariana. Ela destrancou a porta da gaiola e estendeu a mão lentamente. O gato não sibilou nem recuou. Observou a mão dela se aproximar com seus incríveis olhos violeta. Depois se inclinou para frente e pressionou a cabeça firmemente contra a palma da mão dela. Um ronronar começou, mas não era um som normal. Era uma vibração baixa e ressonante que parecia zumbir não no ar, mas diretamente dentro de seu próprio núcleo mágico. Seu plácido mar interior de magia se agitou, ondulando em resposta ao toque do gato, uma harmonia perfeita de presença e ausência. Eles se encaixavam. A lojista, uma bruxa de aparência aflita e óculos na ponta do nariz, aproximou-se apressadamente. Ah, cuidado com essa aí, querida. Ela é estranha. Não se apegou a ninguém. Só fica sentada ali. Nem come muito. Eu levo ela, disse Ariana, sua voz não deixando espaço para discussão. Ela gentilmente tirou o gatinho da gaiola. Era leve como uma pena, mas parecia substancial, como se pesasse mais do que carne e osso. Ele imediatamente se aninhou na curva do braço dela, aconchegando a cabeça sob seu queixo, seu ronronar estranho uma vibração constante e reconfortante contra sua pele. Qual será o nome dela? Perguntou Harry. Ele havia retornado, uma magnífica coruja das neves empoleirada majestosamente em seu braço. A coruja era linda, uma criatura de uma pureza branca e austera, e a alegria no rosto de Harry era algo para se ver. Ele havia encontrado um amigo, uma conexão com este novo mundo. Ariana olhou para o pelo negro e vazio da criatura aninhada contra ela. Meia-noite, disse ela. Era o único nome que parecia certo. Hagrid pagou pelos dois bichinhos, parecendo imensamente satisfeito com a escolha de Harry e apenas ligeiramente perplexo com a de Ariana. Uma coruja das neves era um bichinho de estimação bruxo respeitável e excelente. O pequeno e inquietantemente quieto gato preto era mais um enigma a ser adicionado à crescente lista associada à senhorita Dumbledore. Com os braços agora ocupados, Hagrid carregando a maioria dos pacotes, Harry com sua gaiola de coruja e Ariana embalando meia-noite. Seu destino final era a livraria. A floreios e borrões eram um refúgio. O aroma de papel velho e tinta encadernada em couro era um bálsamo após o caos do zoológico. Os livros estavam empilhados até o teto em prateleiras rangentes, em pilhas bombas no chão e atrás de vitrines. Era um tesouro, e a arquiteta e acadêmica dentro de Ariana sentiu uma profunda sensação de retorno ao lar. Eles reuniram os textos obrigatórios do primeiro ano com relativa facilidade. O livro Padrão de Feitiços, primeira série, um guia para iniciantes em transfiguração, 1000 ervas e fungos mágicos. Harry olhou para os títulos com uma mistura de entusiasmo e apreensão. Para ele, eram portais para um mundo que ele desconhecia. Para Ariana eram lembretes, os blocos básicos de construção de um sistema que ela já começava a entender em um nível muito mais intuitivo. Assim que obtiveram a pilha necessária, Harry e Hagrid presumiram que tinham terminado. Mas Ariana não se moveu em direção ao balcão. Em vez disso, seu olhar percorreu as prateleiras imponentes, examinando os títulos com uma intensidade concentrada. Precisa de mais alguma coisa, Ariana? Perguntou Hagrid, movendo uma pilha precária de caldeirões nos braços. Sim, disse ela, com a atenção fixada em uma seção empoeirada e sombreada da loja, rotulada, arcanos teóricos e abstratos. A lista é para o que precisamos aprender. Estou mais interessada em entender por que precisamos aprender. Deixando Hagrid e Harry perto da entrada da loja, ela percorreu os corredores labirínticos com uma segurança que sugeria que sabia exatamente o que procurava. Meia-noite permanecia adormecida em seu braço, um pequeno e escuro pedaço de silêncio absoluto. Os dedos longos e delicados de Ariana percorriam as lombadas de tomos antigos e pesados. O conhecimento que ela possuía de sua vida passada era um mapa, mas era um mapa de eventos, de pessoas e suas ações. Não era um mapa das leis fundamentais deste universo. Sua habilidade inata de tecer magia era como falar uma língua que ela já conhecia de nascença, mas ela não conhecia sua gramática, sua sintaxe, suas profundas raízes etimológicas. Ela precisava da gramática. Ela tirou um livro grosso e denso, encadernado em couro azul escuro, Axiomas de Arcano, da vontade à realidade. Suas páginas pareciam pesadas com pensamentos complexos. Ela encontrou outro volume menor, chamado Os Princípios Unificadores da Intenção, que parecia discutir a própria natureza da vontade de uma bruxa ou bruxo como catalisador de todos os efeitos mágicos. Esses eram os livros sobre teoria que ela tanto desejava. Eles forneceriam a estrutura para o instinto que ela já possuía. Então seus olhos pousaram em um título que fez a alma da arquiteta cantar. Era um livro fino e elegante, com uma capa prateada em relevo representando uma mão moldando uma nuvem de energia em um objeto sólido. O título era Tecendo o Mundo, uma introdução à criação fundamental. Ao lado, havia um texto de aparência mais avançada, A Arte do Artifício, uma introdução à construção mágica. Era isso. Não apenas transfiguração, que era a arte de transformar uma coisa em outra, mas criação. A arte de trazer algo à existência a partir do nada, apenas da vontade e da magia.
Era o equivalente mágico da arquitetura de pegar um conceito, um projeto na mente e torná-lo manifesto. Era um ramo da magia pouco abordado nas histórias originais, considerado incrivelmente avançado e difícil. Para Ariana, parecia a coisa mais natural do mundo. Era o que ela fazia, em pequena escala, quando encorajava uma flor a crescer ou aquecia uma xícara de chá. Ela estava tecendo novos estados de ser. Ela juntou os 4 livros extras e voltou para a frente da loja. Os olhos de Hagrid se arregalaram ao ver os volumes adicionais e pesados. Caramba, Ariana, disse ele com a testa franzida. Essas parecem um pouco avançadas. Tem certeza disso? O primeiro ano já vai ser bem movimentado. Ariana encarou o olhar preocupado dele com sua calma habitual e inabalável. Professora McGonagall. Mencionei que minha conexão com a magia era incomum, Sr. Hagrid, disse ela com a voz suave, mas o raciocínio impecável. Eu não quero apenas aprender a fazer feitiços. Quero entender o como e o porquê por trás deles. Se minha magia funciona de forma diferente, preciso entender os princípios, não apenas a prática. Ela fez uma pausa e acrescentou, é só por curiosidade. Gosto de ler. A explicação dela era tão madura, tão perfeitamente razoável, que Hagrid percebeu que não tinha contra-argumentos. Seu olhar passou da garota séria e inteligente para a pilha de livros esotéricos, e depois voltou para ela. Lembrou-se das palavras de Olivara sobre a magia dela, sobre como ela era o que era. Talvez ela realmente precisasse disso. Um Dumbledore de corpo e alma, murmurou ele, balançando a cabeça em perplexidade e ternura. Sedentos por conhecimento, todos eles. Alvo é igual. Sempre com o nariz enfiado nos livros. Ele pareceu aceitar o raciocínio dela completamente, sua comparação com o atual diretor a mais alta forma de elogio que ele poderia oferecer. Ele pagou pelos livros, adicionando-os à sua agora vasta coleção de suprimentos. Quando finalmente saíram da Floreios e Borrões, voltando para a luz fraca da tarde no beco, Ariana sentiu uma profunda sensação de completude. Em um braço, ela segurava uma criatura que era um eco silencioso do vazio, uma âncora silenciosa e mágica. No outro, ela segurava livros que continham os segredos fundamentais do universo que ela agora habitava. Ela tinha suas vestes escolares, seus materiais e a promessa de uma varinha forjada a partir da lenda e da tempestade. Ela olhou para Harry, que contemplava sua coruja branca com um olhar de pura e genuína felicidade. Ele tinha seu primeiro presente de aniversário, seu primeiro amigo de verdade. Ele estava no caminho que o mundo havia traçado para ele. Ariana, no entanto, estava trilhando um caminho que ela mesma havia criado. Ela possuía as ferramentas não apenas para sobreviver neste mundo, mas também para entendê-lo, para moldá-lo. A confiança silenciosa que cultivara no orfanato se solidificou em algo mais sólido, mais seguro. Ela não era mais apenas uma alma transmigrada tentando se adaptar. Era uma estudiosa, uma tecelã, uma arquiteta do seu próprio destino. E estava pronta para começar a construção. Capítulo 4. O retorno a St. Judes foi como sair de um mundo pintado em cores vibrantes e impossíveis para um mundo pintado em carvão macio. O clamor e a magia crua e caótica do beco diagonal desapareceram atrás deles, substituídos pelo silêncio familiar do orfanato, pelo cheiro de cera de abelha e pelo riso distante das crianças no jardim. Para Harry, que foi deixado na casa dos Dursley por um Hagrid relutante, foi um retorno a uma gaiola, ainda que temporária. Para Ariana foi um retorno ao seu santuário, um lugar onde ela agora podia processar, analisar e integrar o fluxo monumental de novas informações e potencial. A senhora Gabby a encontrou na porta com uma expressão de curiosidade, preocupação e admiração. Ela vira o homem gigante e o pequeno gato incrivelmente preto agora aninhado nos braços de Ariana. Ela não perguntou sobre a escola de bruxaria. A presença autoritária da professora McGonagall deixou uma impressão profunda, que sugeria que não era um tópico a ser questionado, mas simplesmente aceito como um decreto real. A minha querida, disse a matrona, agitada com os olhos arregalados. Você voltou. E tem um gato. O nome dela é Meia-Noite, disse Ariana, sua voz uma âncora calma em meio à suave tempestade de confusão da mulher. Ela é muito quieta. Meia-Noite ergueu a cabeça e piscou seus luminosos olhos violeta para a senhora Gabby. A matrona recuou quase imperceptivelmente, perturbada pela inteligência perturbadora no olhar do animal. Ela se recuperou rapidamente com um sorriso ligeiramente tenso. Bem, ela é muito preta. Vou buscar um pires de leite para ela. É muita gentileza sua, senhora Gabby, mas ela parece não gostar de leite, respondeu Ariana suavemente. Água está ótimo. Vou levá-la para o meu quarto. Tenho muita coisa para ler antes do início das aulas. Com isso, ela se retirou do mundo bem-intencionado, porém mundano, do andar principal do orfanato e subiu as escadas rangentes até seu refúgio particular. Seu quarto era pequeno e simples, contendo pouco mais do que uma cama estreita, um pequeno guarda-roupa de madeira e uma escrivaninha perto da janela com vista para o jardim dos fundos. Era uma tela em branco, e ela acabará de retornar com a paleta e os pigmentos para pintar uma obra-prima. Ela colocou suas compras no beco diagonal no chão, a pilha organizada de materiais escolares, o guarda-roupa prático e elegante e o mais importante, a imponente pilha de livros. No topo estavam os 4 que ela havia escolhido para si, cujos títulos prometiam não apenas conhecimento, mas também verdadeira compreensão. Meia-Noite saltou silenciosamente de seus braços para a cama, enrolando-se em um círculo escuro e perfeito sobre a colcha de retalhos, seus olhos violeta acompanhando cada movimento de Ariana. Houve uma sensação imediata de que a presença da gata no quarto era perfeita, como se um pedaço que faltava no espaço finalmente tivesse sido encaixado. As semanas que se seguiram um ritmo profundo e focado. Para o resto do orfanato, Ariana tornou-se ainda mais reclusa, uma menina quieta e estudiosa que passava quase todo o tempo no quarto, saindo apenas para as refeições.
Eles a viam na biblioteca ou sentada no jardim, com um livro pesado e de aparência antiga no colo, e seu estranho gato preto como uma sombra constante e silenciosa ao seu lado. Viam uma menina se preparando para um novo internato exclusivo. Eles não tinham noção da realidade. Dentro de seu quarto, Ariana não estava apenas estudando, ela estava desconstruindo o universo. Ela começou com axiomas de Arcano, da vontade à realidade. Não era um livro de feitiços. Era uma obra de pura filosofia mágica e física, e para sua mente de arquiteta, era o texto mais emocionante que ela já havia encontrado. O livro expunha a tríade fundamental da manifestação mágica, Intentio, Anima Mundi e Matéria. Intentio, explicava o livro, era vontade. Não mero querer ou desejar, mas uma projeção focada, absoluta e inabalável de propósito da bruxa ou do bruxo. Era o projeto, o desenho arquitetônico do efeito desejado. O livro enfatizava que uma intentio fraca ou dividida era a razão para a maioria dos fracassos mágicos, um feitiço que fracassava, uma transfiguração incompleta. Sua vontade tinha que ser singular, um ponto de foco afiado como uma espada. Ariana compreendeu isso em um nível primitivo. Quando encorajou as flores a crescerem, ela não apenas desejou que elas fossem mais saudáveis. Ela por um momento manteve uma imagem perfeita e idealizada da rosa em sua mente, sua forma, sua cor, sua vitalidade, e projetou essa realidade na planta. Ela estava esboçando um novo projeto para sua existência. Anima Mundi, ou alma do mundo, era o termo usado no livro para a própria magia. Descrevia-a não como uma energia a ser comandada, mas como um meio universal, um substrato onipresente que conectava todas as coisas vivas e não vivas. Era a matéria-prima, o barro, a pedra, o aço com o qual a realidade era construída. Uma bruxa ou um bruxo não criavam magia. Era uma forma única de matéria com a capacidade inata de moldar a Anima Mundi através de sua intentio. Isso ressoou profundamente com ela. Explicava o zumbido constante e baixo que sentia no sangue. Não era apenas sua magia. Era sua conexão, sua frequência ressonante com o meio universal. Ela era um condutor natural, uma tecelã nascida com uma intuição para os fios da existência. Finalmente havia a matéria, a realidade física. O resultado final e tangível. A verdadeira arte, argumentava o livro, estava em tornar a transição da intentio para a matéria o mais fluida possível, com a Anima Mundi como condutor perfeito. Quanto mais complexa a mudança desejada na matéria, mais requintadamente detalhada e poderosa a intentio deveria ser. Ela colocou as teorias em prática com pequenos experimentos silenciosos na privacidade de seu quarto. Pegou um copo d'água ao lado da cama e, concentrando sua intentio, não tentou congelá-lo. Em vez disso, visualizou a estrutura molecular da água, as moléculas de HO desacelerando, sua energia cinética se esvaindo, até se fixarem na estrutura cristalina de gelo. Ela guardou o projeto em sua mente, claro e perfeito, e o empurrou para a água através da Anima Mundi que vibrava na ponta de seus dedos. Uma fina camada de gelo formou-se instantaneamente na superfície, perfeitamente lisa, sem uma única bolha ou imperfeição. Ela então reverteu o processo, e o gelo derreteu novamente em gelo. Água. Era exaustivo, exigia imensa concentração, mas era estimulante. Não era um truque. Era física aplicada com magia como força. Seus outros livros se basearam nessa base. Os princípios unificadores da intenção foi um mergulho profundo na natureza da vontade, com capítulos sobre congruência emocional, clareza mental e os perigos de uma psique fragmentada ao realizar magia poderosa. Explicava por que a magia negra era tão corrosiva, exigia uma intentio alimentada por ódio, crueldade ou desejo de dominação. E projetar projetos tão intensos e negativos inevitavelmente manchava a alma de quem a conjurava. Mas foi Tecendo o Mundo, uma introdução à criação fundamental que realmente conquistou seu coração. Não se tratava de mudar o que já existia, tratava-se de criar esniá-lo, a partir do vazio. O livro descrevia o processo como a criação de um andaime de pura vontade, e em seguida, enrolar os fios da Anima Mundi nessa estrutura até que se fundissem em matéria. Era o ato supremo da arquitetura. Sua primeira tentativa foi simples. Ela fechou os olhos e mentalmente esboçou o projeto de uma pequena e perfeita esfera de luz. Não apenas luz, mas um comprimento de onda específico, um brilho específico, um tamanho específico, mais ou menos do tamanho de uma bolinha de gude. Ela a imaginou pairando a poucos centímetros da palma da mão aberta. Mantendo essa intentio perfeita e inabalável, ela abriu seus sentidos internos para a Anima Mundi, a energia vibrante ao seu redor. Ela sentiu acumular-se em seu peito e então fluir pelo seu braço. Gentilmente, ela começou a tecê-la, fio por fio invisível, sobre o andaime mental que havia construído. Um calor suave cresceu acima de sua palma. Um brilho fraco surgiu, fundiu-se e então se solidificou. Ela abriu os olhos. Pairando silenciosamente sobre sua mão, havia uma esfera perfeita e autocontida de luz quente e dourada. Ela não tremulava. Não irradiava calor. Era uma construção mágica estável e sólida. Ela segurou por um minuto inteiro antes de deixar sua intentio se dissolver. A esfera se desfez de volta ao meio invisível da Anima Mundi, desaparecendo sem fazer barulho. Durante todo esse tempo, Meia-Noite era sua companheira silenciosa e vigilante. A gatinha parecia prosperar com a magia ambiente que Ariana manipulava. Quando Ariana praticava, o ronronar de Meia-Noite se intensificava e seus olhos violeta pareciam brilhar com uma suave luz interior. Ela era uma criatura estranha. Nunca fazia bagunça, comia os pequenos pedaços de comida que Ariana lhe trazia com uma graça delicada, quase régia. E nunca emitia um som além do seu ronronar ressonante. O primeiro sinal de que Meia-Noite era mais do que aparentava surgiu sutilmente. Ariana notou que as sombras em seu quarto pareciam mais profundas, mais frias, quando Meia-Noite estava presente. Certa tarde, enquanto absorta em um capítulo particularmente complexo, ela olhou para cima e encontrou a gata tomando sol no parapeito da janela. Um momento depois, um barulho repentino no corredor chamou sua atenção.
Quando olhou de volta, meia-noite não estava mais no parapeito da janela. Ela estava encolhida no travesseiro na cabeceira da cama, a uns bons 3 metros de distância, sem nenhum som perceptível de movimento. Ariana piscou, franzindo levemente a testa. Era impossível, mas tinha acontecido. A verdadeira revelação veio tarde da noite, cerca de uma semana antes de ela partir para King's Cross. Uma tempestade rugia lá fora, uma percussão dramática para o teatro silencioso de seu quarto. A chuva batia na vidraça, e relâmpagos periodicamente clareavam o quarto com um branco austero e sombras profundas. Ariana estava sentada de pernas cruzadas na cama, imersa em profunda concentração. Lia a arte do artifício, o texto avançado sobre criação, e tentava sua tecelagem mais complexa até então. Tentava consertar uma pequena rachadura em uma caneca de cerâmica, não enchendo o ar, mas persuadindo a matéria da caneca a se refazer, a esquecer que a rachadura um dia existira. Isso exigia um nível de detalhe em sua intêncio impressionante. Precisava visualizar as ligações moleculares da cerâmica, do esmalte, dos pigmentos. Enquanto se concentrava, o zumbido de sua própria magia se intensificou, preenchendo o pequeno quarto com uma pressão palpável. Meia-noite, que antes era um pequeno e escuro corpo aos pés da cama, ergueu a cabeça, seus olhos violeta fixos em Ariana. O ronronar estranho da gata se aprofundou, transformando-se em um zumbido baixo que parecia harmonizar-se com o estrondo do trovão lá fora. Um relâmpago particularmente brilhante iluminou o quarto, projetando sombras longas e nítidas. E naquele momento de contraste absoluto, algo impossível aconteceu. A sombra projetada pela cama pareceu se erguer. Ela se acumulou e girou em torno de meia-noite, não como uma sombra normal, mas como um fluido viscoso e vivo. A pequena forma felina começou a se esticar, a se alongar, a se expandir em silêncio absoluto e completo. Não havia som de osso crescendo ou músculo se esticando, apenas o chiado da chuva e o estrondo do trovão. A concentração de Ariana na caneca se desfez. Seu queixo caiu enquanto ela observava em silêncio e profundo espanto. A criatura em sua cama não era mais um gatinho. Sua forma inchou, e o pelo leve e devorador permaneceu um vazio perfeito e uniforme enquanto crescia. Pernas esguias tornaram-se membros grossos e poderosos, com garras formidáveis que permaneceram embainhadas. O corpo delicado se preencheu, acumulando os músculos densos e fibrosos de um predador. A cabeça permaneceu elegantemente moldada, porém maior, com uma mandíbula que agora claramente detinha imenso poder. Quando a transformação se completou, a criatura deitada em sua cama era uma pantera. Uma pequena talvez, mas ainda assim uma pantera, esguia, poderosa e completamente negra. Tinha facilmente 1,5 metros de comprimento, do focinho à cauda, e seu corpo era um exemplo de graça fluida e mortal. Pescou seus enormes e luminosos olhos violeta para ela, e a inteligência neles não era mais apenas enervante, era ancestral e inegável. Soltou um suave sopro de ar, e o ronronar que se seguiu foi uma vibração grave que fez estremecer o próprio colchão sob eles. Qualquer outra criança teria gritado. Elas teriam fugido aterrorizadas. Ariana não se moveu. Seu choque inicial deu lugar a uma onda de puro espanto. A arquiteta dentro dela admirava a transformação perfeita e fluida. A estudiosa dentro dela imediatamente começou a comparar esse fenômeno com tudo o que havia lido. Não era uma transfiguração. O ser da pantera era sentido como fundamental, não temporário. Era uma criatura de sombras e magia, e a pequena forma felina era apenas um disfarce, uma conveniência. Lentamente, ela estendeu a mão. A pantera observou o movimento, depois se inclinou para a frente, pressionando sua cabeça enorme e aveludada contra a palma da mão dela com a mesma familiaridade gentil que demonstrava quando era um gato. A escala era diferente, mas o gesto era o mesmo. Esta era sua meia-noite. Uma pantera das sombras da Ariana sussurrou, o nome vindo à sua mente de alguém meio. Passagem lembrada em Animais Fantásticos. Uma criatura mágica rara e elusiva, que se diz nascer de sombras concentradas e que se conecta apenas com os mais poderosos ou incomuns usuários de magia. Como se para confirmar sua conclusão, meia-noite se mexeu. Ela não se levantou nem andou. Em vez disso, pareceu se dissolver. Sua forma sólida se fundiu na sombra mais profunda no canto da sala, afundando nela como tinta preta em papel preto. Por um momento, ela desapareceu. Então, da sombra sob da mesa de Ariana, do outro lado da sala, ela ressurgiu, fluindo de volta à forma sólida com uma graça silenciosa e líquida. Ariana soltou uma risada suave e ofegante. Era um som de puro deleite. Bem, disse ela, a criatura magnífica agora sentada à sua mesa. Isso é certamente mais interessante do que uma coruja. Daquela noite em diante, uma nova rotina foi estabelecida. Durante o dia, ou sempre que saía do quarto, meia-noite encolhia de volta ao tamanho de um pequeno e discreto gato preto. Mas à noite, na privacidade do santuário, ela permitia que sua verdadeira forma emergisse. A imagem tornou-se o quadro definidor dos últimos dias de Ariana no orfanato. Ela se sentava encostada nos travesseiros da cama, com um de seus avançados tomos mágicos no colo, a luz da lâmpada lançando um brilho quente e dourado sobre as páginas. Enrolada protetoramente ao seu redor, estava uma grande pantera negra, uma criatura de sombra viva e poder silencioso. A enorme cabeça de meia-noite repousava no colo de Ariana, seus olhos violetas semicerrados de contentamento. Um roronar profundo e avassalador vibrando através deles enquanto a mão livre de Ariana acariciava distraidamente a maciez impossível e devoradora de luz de seu pelo. Ela era Ariana Dumbledore, uma garota com rosto de fantasma e uma alma calma e madura, uma tecelã da própria essência do ser, protegida por uma criatura nascida do vazio. Ela estava pronta para Hogwarts. Capítulo 5. A última manhã no St. Jude's foi marcada por uma sensação silenciosa e surreal de fim. Ariana acordou cedo, com a luz cinzenta do amanhecer filtrando-se pela janela. Meia-noite já estava em sua pequena forma felina, um pequeno pedaço de escuridão perfeita empoleirado no parapeito da janela.
seus olhos violeta observando a cidade despertar lentamente. O ar no quarto estava parado, com o cheiro persistente de papel velho de suas leituras noturnas e o cheiro suave e limpo da chuva da noite anterior. Vestiu-se com o mesmo cuidado metódico que aplicava a tudo. Escolheu uma calça cinza bem ajustada, uma blusa simples de seda creme e botas resistentes e engraxadas. Por cima vestia sua nova capa de viagem de lã escura e pesada. Seus cabelos loiro-mel estavam escovados até brilharem e presos em uma trança simples e elegante que lhe caía até a cintura. O estilo era prático, mas acentuava a linha graciosa de seu pescoço e a qualidade etérea de suas feições. Ela era a imagem da maturidade serena e segura de si. Ao descer as escadas com o baú, magicamente iluminado por um sutil amuleto que ela mesma tecerá depois de ler sobre o conceito no livro Padrão de Feitiços, deslizando suavemente atrás dela, a senhora Gable a aguardava. Os olhos da matrona estavam marejados. Em suas mãos, ela segurava um pequeno saco de papel ligeiramente torto. Eu preparei alguns sanduíches para você, disse a senhora Gable, com a voz carregada de emoção. E uma torta de geleia. Para a viagem. Ariana, que raramente demonstrava emoções explícitas, sentiu um calor genuíno percorrer seu peito. À sua maneira, aquela mulher gentil fora sua guardiã, a âncora para sua nova e pequena vida antes que o mundo mágico mais amplo a chamasse. Ela aceitou a bolsa com um sorriso suave e agradecido que fez o próprio sorriso da matrona vacilar. Obrigada, senhora Gable. Por tudo. Ah, seja boazinha, querida, sussurrou a matrona, puxando-o para um abraço breve e sincero. Você é uma garota especial, Ariana. Não deixe ninguém jamais lhe dizer o contrário. Um táxi, arranjado por uma carta discreta de Hogwarts, a aguardava para levá-la à estação King's Cross. A viagem por Londres foi uma transição, uma despedida final do mundo mundano de ônibus vermelhos e pedestres agitados. Ariana observou as paisagens familiares passarem, sentindo não tristeza, mas uma calma sensação de encerramento. Aquele mundo, o de sua vida passada e seu breve período no orfanato, agora estava oficialmente para trás. Tudo à sua frente era um novo território, uma paisagem que ela conhecia apenas de um mapa e que estava prestes a explorar a pé pela primeira vez. A estação King's Cross era uma catedral avassaladora de barulho e movimento. O ar estava carregado com o cheiro de vapor e aço, e o rugido dos anúncios e o arrastar de pés de 1000 viajantes ecoavam no teto alto e arqueado. Pessoas corriam por toda parte, um rio de humanidade fluindo em direção aos seus destinos mundanos. Ariana, com sua postura tranquila e o pequeno gato preto espreitando pela abertura de sua capa, era uma ilha de quietude na corrente caótica. Ela consultou o bilhete que a grid lhe dera. Plataforma 9 e 3/4. Seus olhos percorreram as placas da estação. Plataforma 9. Plataforma 10. Não havia, é claro, 9 e 3/4. Ela sentiu o canto do lábio se contorcer em um pequeno sorriso secreto. Ela conhecia o segredo. Podia senti-lo, um brilho no ar, uma concentração da anima mundi localizada na sólida barreira de tijolos entre as duas plataformas. Era uma obra-prima de dissimulação, uma porta que só era porta para aqueles que sabiam que ela estava lá. Enquanto caminhava em direção à barreira, seu olhar percorreu a multidão, um hábito nascido da natureza observadora de um arquiteto. E então ela ouviu. Harry Potter estava parado, desolado, ao lado de uma coluna, parecendo perdido e cada vez mais desesperado. Seu baú estava empilhado em um carrinho que parecia grande demais para ele manejar, e empoleirada em cima dele estava a gaiola contendo sua magnífica coruja das neves, que parecia muito mais digna do que sua dona. Ele olhava constantemente do seu bilhete para os indicadores da plataforma, seu rosto uma máscara de confusão frenética. Os Dursley, ela notou com uma pontada de raiva fria, não estavam à vista. Eles o haviam abandonado ali, deixando uma criança de 11 anos que nunca ouvirá falar de magia, para navegar sozinha por aquele quebra-cabeça impossível. Foi uma crueldade final e mesquinha. Sua situação estava atraindo olhares. As pessoas começavam a notar o menino com a coruja, resmungando e apontando. Seu pânico aumentava, seu rosto corando de vergonha. Sem hesitar, Ariana mudou de rumo. Ela deslizou pela multidão com sua própria tromba a seguindo como um cão leal, e parou ao lado dele. Perdido, ela perguntou com a voz calma e uniforme. Harry deu um pulo, assustado. Virou-se e seu rosto se encheu de alívio ao vê-la. Naquele mar avassalador de estranhos, ela era uma presença familiar e reconfortante. Ariana, eu não sei para onde ir. O bilhete indica a plataforma 9 e 3/4, mas não há nenhuma. Não, ela concordou suavemente, seu olhar se voltando para a barreira de tijolos. Não há, pelo menos nenhuma que você possa ver. Ela gesticulou com a cabeça. A entrada é por ali, pela barreira entre as plataformas 9 e 10. Harry olhou para ela, depois para a parede sólida, com os olhos arregalados de descrença e uma boa dose de medo. Através do, você está brincando. Parece que estou brincando, Harry? Perguntou ela com a expressão serena. Ela conseguia ver uma família de ruivas mais abaixo na plataforma, claramente mágica, mas decidiu que aquele era o momento de assumir a liderança, de solidificar a camaradagem crescente. É mágica. Você só precisa ir direto. É melhor correr um pouco se estiver nervoso. Ela viu o brilho de dúvida e terror em seus olhos. Ele estava imaginando uma colisão dolorosa, uma humilhação pública. Era um garoto que passará a vida sendo alvo de piadas, vítima de brincadeiras cruéis. Confiar no impossível era um enorme ato de fé para ele. Observe-me, ela disse. Sem mais cerimônias, ela endireitou os ombros, segurou firmemente a alça do baú e começou a andar. Não correu. Caminhou com um passo firme e confiante em direção à sólida parede de tijolos. Por uma fração de segundo, o mundo mundano registrou um impacto iminente, tijolo, osso e madeira lascada. Então ela simplesmente desapareceu.
Ela atravessou a barreira como se fosse fumaça. Num momento estava na vastidão barulhenta e cinzenta de King's Cross, no outro, estava em uma plataforma ensolarada, banhada pela luz cálida de um mundo com o qual ela apenas sonhara. A plataforma 9 3/4 estava animada. Uma magnífica locomotiva a vapor escarlate, o expresso de Hogwarts, sibilava orgulhosamente, lançando nuvens de vapor que flutuavam como neblina matinal sobre as cabeças da multidão. A plataforma estava lotada de bruxas e bruxos em vestes de todas as cores, despedindo-se de seus filhos. Gatos de todos os tipos serpenteavam por entre as pernas, e o ar se enchia do pio das corujas e da conversa animada dos alunos cumprimentando os amigos após um longo verão. A magia ambiente era densa e alegre, um forte contraste com o zumbido utilitário da estação do outro lado. Um momento depois, Harry cambaleou através da barreira, com os olhos arregalados e arregalados, uma expressão de puro e genuíno choque no rosto. Ele havia fechado os olhos e corrido, esperando bater, e em vez disso se viu ali. Ele encarou a locomotiva escarlate e a multidão, Ariana parada ali, esperando por ele, e um sorriso lento e radiante se espalhou por seu rosto. Foi o primeiro sorriso verdadeiramente feliz e despreocupado que ela viu nele. Viu? Ela disse simplesmente. Mágica. Perverso, ele sussurrou, a palavra um resumo perfeito de sua admiração. Deveríamos encontrar um compartimento antes que todos encham, sugeriu Ariana, já se dirigindo ao trem. Os baús precisam ser carregados. Encontraram um carregador que, com um grunhido de reconhecimento, levou seus baús para serem guardados. Harry certificou-se de que a gaiola de Edviges fosse manuseada com cuidado. Ariana manteve meia-noite aconchegada em sua capa, o peso pequeno e quente uma presença reconfortante. Eles embarcaram no trem, o cheiro de vapor e veludo velho preenchendo o corredor estreito. A maioria dos compartimentos já estava ocupada, repleta de grupos barulhentos de estudantes mais velhos. Perto do fundo do trem, no entanto, encontraram um vazio. Era pequeno e aconchegante, com assentos carmesim macios e uma grande janela com vista para a movimentada plataforma. Isso serve, disse Ariana, deslizando graciosamente para o assento perto da janela. Ela colocou meia-noite na almofada ao seu lado, onde o gato imediatamente se enrolou em uma bola preta e arrumada e pareceu dormir. Harry sentou-se à sua frente, ainda com um ar um pouco atordoado, como se não conseguisse acreditar que tudo aquilo fosse real. Ele olhava pela janela para as famílias se despedindo, mães abraçando os filhos, pais dando conselhos de última hora. Uma pontada de algo agudo e solitário cruzou seu rosto, e o instinto protetor de Ariana, que ela começava a perceber ser surpreendentemente forte no que dizia respeito a Harry, despertou dentro dela. Ele era órfão, assim como ela. Mas fora criado em uma casa cheia de ódio, enquanto ela fora criada em uma casa cheia de gentileza silenciosa. Disseram a ele que ele era inútil, uma aberração. Disseram a ela que ela era especial, uma garota com um nome lindo. Seus pontos de partida eram mundos à parte, mesmo que seus destinos fossem os mesmos. Você está bem? Ela perguntou com a voz suave. Ele se assustou, como se tivesse sido tirado de um pensamento profundo. Disse ele, um pouco rápido demais. É que muita coisa. Ela concordou. Mas agora é o nosso destino. Ela usou a palavra nosso deliberadamente um pequeno, mas significativo ato de solidariedade. A expressão dele se suavizou, o olhar solitário em seus olhos se dissipou um pouco. Ele não estava inteiramente sozinho naquele estranho mundo novo. O apito do trem soou uma nota longa e estridente. Uma última onda de paz avançou na plataforma, acenando com lenços. Com um grande solavanco e um chiado de vapor, o expresso de Hogwarts começou a se mover. Eles se afastaram da plataforma, os rostos das famílias que acenavam se confundindo e depois desaparecendo na distância. O trem ganhou velocidade, chacoalhando e balançando ao deixar o enclave mágico da estação e mergulhar nos subúrbios de Londres. Por um longo tempo, eles ficaram sentados em um silêncio confortável, observando o mundo mundano de casas geminadas e paisagens urbanas cinzentas passarem rapidamente pela janela. Ariana enfiou a mão no saco de papel torto que a senhora Gabriel lhe dera. Tirou um sanduíche de carne enlatada perfeito, embrulhado em papel manteiga, e ofereceu a Harry. Com fome. Ele pareceu surpreso, então seu estômago roncou audivelmente e ele corou. Um pouco, admitiu. Ele pegou o sanduíche com gratidão. Obrigado. Enquanto ele comia, Ariana desembrulhou uma torta de geleia para si. Deu uma pequena e saborosa mordida, o sabor familiar como uma despedida final e doce de sua vida no St. Jude's. O trem seguiu em frente, levando-os para o norte, para longe de tudo que já haviam conhecido. Harry, mastigando seu sanduíche, olhou para o gato preto adormecido ao lado de Ariana. Olivaras disse que sua varinha tinha que ser feita sob medida, disse ele, com a admiração ainda evidente na voz. Com madeira de sabugueiro. O que isso significa? Ariana demorou um momento antes de responder, escolhendo as palavras com o cuidado de uma estudiosa. Sabugueiro é uma madeira com muita história, Harry. É considerada poderosa, mas também exigente. Ela se alinha apenas com um bruxo ou bruxa de força e determinação significativas. Ela não mencionou as relíquias da morte nem a história sangrenta da varinha das varinhas. Ele já tinha fardos suficientes para um dia. E o núcleo do pássaro trovão sugere uma assinatura mágica que está em sintonia com as forças da natureza com as tempestades. Olivaras acredita que minha magia é elemental. Harry apenas a encarou, esquecendo o sanduíche meio comido. Elemental, repetiu ele, como se a palavra em si tivesse um poder imenso. Ariana simplesmente assentiu, seus olhos cor de pervinca calmos e profundos. A jornada havia apenas começado, mas os limites já estavam sendo traçados. Ele era o menino que sobreviveu, uma figura de profecia e destino. E ela era algo mais, algo novo. Uma força silenciosa da natureza, uma tecelã de tempestades. Sentada calmamente em um trem a toda velocidade rumo a um futuro que ela pretendia construir com as próprias mãos. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.